Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Eu quero conversar com você sobre o versículo 1. Eu já ministrei uma palavra baseada nesse texto, só que hoje eu vou dar como diz um pastor amigo, dar um tempero novo hoje. Eu vou dar um tempero novo nessa palavra, um pouco diferente. Gálatas capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra de Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aleluia. Vamos ler novamente esse texto. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. A um jugo de escravidão. Queridos, olhando a vida cristã, olhando a obra que Jesus Cristo realizou, com certeza nós podemos constatar que uma das dádivas mais especiais que Jesus nos oferece é a dádiva chamada liberdade. Não tem nada melhor do que desfrutar da dádiva dada por Cristo Jesus, chamada liberdade. Existem apenas dois tipos de pessoas sobre a face da terra. Existem os livres e os escravos. E eu estou falando isso espiritualmente, Espiritualmente falando. O próprio Jesus, em João 8,32, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que Jesus está nos prometendo? Mediante o conhecimento da verdade, Ele está nos oferecendo libertação, liberdade. Aí no versículo 36, do mesmo capítulo 8 de João, Jesus ainda diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, Jesus está dizendo que ao conhecermos a verdade, nós experimentamos liberdade. E Ele está dizendo que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui nós podemos entender, e é óbvio, que a verdade é a própria pessoa de Cristo Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E agora Ele está dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é a liberdade que as pessoas pregam hoje que Cristo nos oferece. Hoje as pessoas oferecem uma falsa liberdade, uma liberdade equivocada que na verdade tem cara de liberdade, mas o seu fim é escravidão. E Jesus está nos oferecendo uma verdadeira liberdade, a liberdade cristã. E o tema da minha mensagem hoje é a liberdade cristã. E eu quero falar em primeiro lugar sobre do que Cristo nos libertou. Talvez você esteja perguntando: pastor, mas esse regime de escravatura já passou, nós nem vivemos mais num regime de escravidão, eu já não preciso mais ser escravo. Aliás, era exatamente esse o discurso dos judeus a Jesus. Eles diziam assim: nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. E Jesus dizia assim: vocês são escravos sim, mas eu não estou aqui para dizer que você é escravo, mas eu estou querendo mostrar para você do que Cristo nos libertou. Em Efésios capítulo 2, no versículo 1, Efésios 2, um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, o apóstolo Paulo fala a respeito de 3 coisas das quais Cristo nos libertou. Ele diz assim no versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
Então, por nós estarmos anteriormente mortos em nossos delitos e pecados, aqui o apóstolo Paulo está falando de uma morte espiritual. Nós andávamos mortos espiritualmente em nossos delitos e em nossos pecados, e ele nos apresenta 3 coisas nas quais nós estávamos cativos. Ele diz primeiramente no versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. A primeira libertação que Cristo traz para alguém que se converte, para alguém que passa a crer nele, é a libertação do mundo. E quando Jesus, ou o apóstolo Paulo fala que nós andávamos segundo o curso deste mundo, Paulo está dizendo que nós andávamos segundo o curso deste sistema mundano, de um sistema totalmente destituído da glória de Deus, de um sistema totalmente afastado de Deus, de um sistema totalmente rebelde a Deus e a sua palavra. E aqui Paulo está dizendo que nós andávamos outrora, ou seja, em um tempo passado, segundo o curso deste mundo. A segunda coisa que Paulo fala, que nós estávamos cativos e Cristo nos libertou, ele diz ainda no versículo de número 2, que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esta é a segunda coisa, Luiz, o príncipe da potestade do ar. Está aí mais uma referência, né? O príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Quem é este ser? Este ser é Satanás. Este ser é o diabo. Pessoas que não creem em Jesus, pessoas que não se arrependeram dos seus pecados e não depositaram a sua fé em Cristo Jesus como seu Redentor, como seu Senhor e seu Salvador, essas pessoas estão cativas do diabo. Pastor, mas eu tenho um amigo que ele não faz nada de errado, ele não se converteu a Jesus, ele é tão bonzinho, né? Algumas pessoas costumam dizer, só falta se converter, como se Jesus fosse apenas um brinquinho, um apetrecho, uma pérola que adorna a pessoa que está andando. Ele é tão bom, ele é tão legal, só falta se converter. Não, querido, essa pessoa, ela está cativa, ela está presa, ela está andando segundo o curso deste mundo, ela está andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. E a terceira coisa que Cristo nos libertou está no versículo 3, quando ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora. E ele diz, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A terceira libertação que Jesus traz é a libertação da carne. Nós éramos escravos, fazíamos a vontade da carne e a vontade dos nossos próprios pensamentos. Ou seja, nós fazíamos aquilo que dava na telha, nós fazíamos a nossa própria vontade, nós andávamos segundo a nossa própria natureza caída, a nossa natureza rebelde, a nossa natureza contrária à natureza divina, à natureza de Deus. Do que Cristo nos libertou? Cristo nos libertou do mundo, Cristo nos libertou da escravidão do diabo e Cristo nos libertou da escravidão da carne e dos pensamentos, ou seja, da nossa própria natureza. Cristo também nos libertou, conforme diz em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus também nos libertou da condenação do pecado. Nós não precisamos mais andar debaixo de um sentimento de condenação. Por quê? Porque Cristo já nos libertou. Não apenas da condenação do pecado, mas Cristo também nos libertou da condenação da lei. O que isso significa, pastor? Lá em Gálatas no capítulo 3, no versículo de número 10. Gálatas no capítulo 3, versículo de número 10. Diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. Olha o que a lei dizia: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora,
a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, a lei de Moisés dizia que quem não cumprir com todos esses mandamentos está debaixo da maldição da lei. E havia uma maldição sobre todos aqueles que não cumpriam com os mandamentos que a lei exigia que fossem cumpridos. Então essa maldição, a maldição de não cumprirmos a lei, estava sobre nós. Alguém aqui consegue cumprir toda a lei de Deus? Não. Então a Bíblia está dizendo: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então essa maldição recaía sobre nós, e Jesus nos libertou dessa maldição, a maldição da lei. E como Ele nos libertou da maldição da lei? Fazendo-se maldição em nosso lugar. No versículo de número 13, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Então sabe por que você e eu fomos libertos da condenação da lei, da maldição da lei? Porque Jesus se fez maldição em nosso lugar. Lembram da semana passada que eu ministrei sobre Adão e Eva que estavam lá no Éden, e eles fizeram folhas de figueira e cozeram cintas para si, e Deus disse não. Alguém assumiu a responsabilidade de Adão e Eva no lugar deles, e ali nós vemos que Deus vestiu Adão e Eva de vestimentas de peles, e os cobriu, os vestiu. Ali nós vemos a primeira menção de um derramamento de sangue, de alguém que foi morto no lugar do homem, que deveria ser morto por causa do seu pecado. E aqui agora o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Jesus tomou o meu lugar, Jesus tomou o seu lugar, Jesus se fez maldição por nós. E no versículo 14 Paulo diz o porquê: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então nós não estamos mais debaixo de maldição. Eu estou dizendo para você que se você está em Cristo, você não está mais debaixo de maldição, você não está mais debaixo da maldição que a lei empregava sobre aqueles que não podiam cumprir os seus mandamentos. Você é livre de maldição. Você é alguém agora abençoado. Paulo está dizendo para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a nós. Portanto agora nós somos abençoados, nós somos livres dessa maldição da lei que estava sobre a nossa vida. Aleluia. Paulo está nos mostrando que o propósito, o porquê Deus deu a lei à nação de Israel, a todo o povo de Israel. A lei foi dada simplesmente para mostrar a nossa impotência, para mostrar a nossa incapacidade de obtermos o favor de Deus pelos nossos próprios méritos. Sabe para que serve a lei? Para mostrar que nós somos incapazes de alcançar o favor de Deus pelos nossos próprios esforços. A Bíblia diz que a lei, ela nos serve de guia até Cristo, a fim de nós sermos justificados, não pelas nossas próprias obras, mas sermos justificados pela fé em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, você não é aceito diante de Deus por aquilo que você faz. Você é aceito diante de Deus por aquilo que Jesus fez por você. E a Bíblia diz que Ele se fez maldição em nosso próprio lugar. Segundo ponto: para que Cristo nos libertou? Agora que você sabe o porquê, ou do que Cristo te libertou, agora vamos ver para que Cristo nos libertou. Paulo disse no versículo 1 de Gálatas 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E ele está exortando aqueles irmãos da Galácia, dizendo: permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Para que Cristo nos libertou? Antes de falar para que Cristo nos libertou,
eu quero falar para você o problema que as igrejas da Galácia, para quem Paulo escreve, os problemas que eles estavam enfrentando. Eram dois problemas que eles estavam enfrentando. Primeiro, aqueles irmãos da Galácia estavam sendo influenciados por alguns judeus que diziam: se vocês não se circuncidarem segundo o costume de Moisés, vocês não poderão ser salvos. O primeiro ataque que aquela igreja estava sofrendo era o ataque do legalismo. Paulo e Barnabé realizam sua primeira viagem missionária na região da Galácia, nas igrejas da Galácia, e ali muitos gentios, ou seja, pessoas que não faziam parte do povo de Israel, estavam se convertendo. Essas pessoas não conheciam a Deus, não conheciam a Jesus, o evangelho foi pregado naquelas regiões, e agora alguns indivíduos da parte dos judeus estavam dizendo: se vocês não se circuncidarem, de acordo com o costume de Moisés, vocês não poderão ser salvos. O que significa a circuncisão? A pastora Carol, 2 cultos, falou um pouco a respeito disso, mas a circuncisão era um sinal da aliança que o povo de Israel tinha com Deus. Todo macho ao 8º dia deveria ser circuncidado, deveria ser removida a carne do prepúcio do órgão sexual masculino, e isso era um sinal de que tal pessoa tinha uma aliança com Deus. Só que agora o evangelho é pregado e é recebido pela fé, e agora algumas pessoas estavam dizendo para aqueles irmãos: olha, se vocês não se circuncidarem de acordo com o costume de Moisés, vocês não poderão ser salvos. O primeiro problema, queridos, é o problema do legalismo. Paulo está dizendo: olha, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês, permaneçam firmes e não se coloquem de novo em um jugo de escravidão, não se coloquem de novo na escravidão da qual Cristo já tirou vocês. E a primeira escravidão que estavam tentando impor sobre aqueles irmãos era a escravidão do legalismo. Quando eles estavam dizendo assim: olha, você precisa fazer algo mais para obter o favor de Deus, você precisa fazer algo mais para que você seja aceito diante de Deus. E muitas vezes, queridos, na nossa vida, nós corremos o risco de nos tornarmos legalistas, de começarmos a abraçar determinadas ideias, como se elas fossem necessárias para que nós fôssemos aceitos diante de Deus. Olha, você foi salvo, mas é o seguinte: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, para Deus poder te aceitar. O discurso era o seguinte: olha, só o evangelho não é suficiente. O discurso era o seguinte: só a fé em Jesus Cristo não é suficiente para vocês serem salvos. E querido, nós temos que cuidar com o legalismo. Olha o que Paulo diz no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 8 e 9. Gálatas 4, 8 e 9. Paulo diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? E olha o que Paulo está dizendo: aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Olha o versículo 10: guardais dias e meses e tempos e anos. E Paulo diz no versículo 11: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo está dizendo: gente, se vocês abraçarem a ideia do legalismo, se vocês acharem que para vocês experimentarem a salvação é necessário algum acréscimo, o nosso trabalho está sendo em vão. O trabalho todo que nós estamos realizando, efetuando no meio de vocês, pregando o evangelho da graça, anunciando a graça mediante a fé em Cristo, todo o nosso trabalho pode ir por água abaixo se vocês abraçarem a ideia do legalismo. Queridos, e nós corremos o risco de não experimentarmos a liberdade para a qual Cristo nos chamou quando nós abraçamos o legalismo, quando nós somos legalistas. E eu não sei se você sabe, mas isso gerou uma discussão tão grande na igreja de Jerusalém, porque essas pessoas haviam descido até as igrejas da Galácia e dizendo: olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé teve uma discussão,
uma grande contenda com aqueles homens, porque eles estavam tentando colocar um jugo pesado sobre aqueles irmãos. E essa discussão subiu até Jerusalém, e ali acontece aquilo que nós chamamos de o primeiro concílio dos apóstolos, o primeiro concílio da igreja. Quando a igreja se reúne, a igreja recebe a notícia de que essas informações estão indo para até os irmãos, colocando um jugo pesado sobre eles. E aí então Pedro, Tiago, Paulo e Barnabé chegam à seguinte conclusão: nós não podemos colocar um jugo pesado sobre esses irmãos, jugo esse que nem nós e nem nossos pais puderam carregar. É necessário apenas crer em Cristo Jesus para que eles sejam salvos. E aí Paulo, leva uma carta enviada pelos apóstolos dizendo: a única coisa que é necessário vocês fazerem é se absterem das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne sufocada de animais e do sangue. Se vocês fizerem isso, vocês terão saúde e paz. Primeiro perigo que nos impede de experimentarmos a liberdade é o perigo do legalismo. Digam comigo assim: legalismo. É muito perigoso, querido. É muito perigoso. E Paulo está dizendo no capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso de número 2, veja só o argumento dele. Ele diz assim: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Está dizendo, se vocês abraçarem o legalismo, Cristo não serve nada para vocês. Versículo de número 3, ele diz, de novo: testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Lembrem-se que nós não somos capazes de cumprir toda a lei. Nós estávamos debaixo da maldição da lei exatamente por não conseguirmos cumprir com todos os seus preceitos. E agora Paulo está dizendo: se vocês voltarem por este caminho, vocês ficam obrigados a cumprir toda a lei. Versículo de número 4, Paulo diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Querido, sabe quando você e eu, muitas vezes, colocamos sobre a nossa própria vida um jugo que nós não conseguimos suportar? Que muitas vezes nós colocamos sobre as pessoas um jugo que elas não conseguem suportar, sendo que para que tal pessoa seja salva é necessária somente a fé em Cristo. Somente a fé é necessária para que haja a salvação. Nada além da fé nos torna justos diante de Deus, aceitáveis diante de Deus. Somente a fé em Cristo Jesus. Por outro lado, sempre tem a contra-argumentação. No versículo de número 13 de Gálatas 5, vamos ver essa palavra. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Quantos aqui foram chamados à liberdade? Paulo está dizendo: mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servi-vos uns aos outros. Mas olhe a segunda frase: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Se por um lado o legalismo é muito perigoso na vida de um cristão, por outro lado existe algo tão nocivo quanto o legalismo. Algo chamado licenciosidade ou libertinagem. E Paulo está dizendo: nós fomos chamados para a liberdade, mas ele está dizendo: não usem, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Existem dois perigos, conforme eu disse. O primeiro perigo é o legalismo. O segundo perigo é a libertinagem. É quando nós interpretamos equivocadamente a graça de Deus. É quando nós interpretamos de uma forma equivocada aquilo que Cristo fez por nós. É quando nós interpretamos a liberdade de Cristo como uma permissão para viver de qualquer jeito. Meu irmão, se por um lado Deus não quer que você seja legalista, porque não é através do legalismo que você é aceito diante dele, por outro lado, Deus não quer que nós sejamos libertinos,
que usemos da licenciosidade, que nós usemos da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo está dizendo: não deem oportunidade para a carne se manifestar na vida de vocês. Não usem da liberdade que Cristo concedeu a vocês para vocês darem liberdade à carne. Não tem como, meu irmão, nós conciliarmos duas coisas: liberdade e carne. Eu vou te explicar o porquê. Porque a liberdade é algo dado pelo Espírito, e a carne é a carne. A carne vai te subjugar, a carne vai te escravizar, a carne fará com que você faça coisas que não agradam a Deus. Existe uma diferença entre liberdade dada por Cristo, manifestada pelo Espírito Santo, porque muitas vezes nós interpretamos equivocadamente aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 3,17, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E aí as pessoas interpretam dizendo que isso pode ser barulho, que isso pode ser o reteté, como muitos entendem. Mas a liberdade dada pelo Espírito é a liberdade para não fazermos a vontade da carne. Aliás, o Espírito milita contra a carne. Veja comigo no versículo de número 16 de Gálatas 5. Gálatas 5:16, Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne, a concupiscência da carne. Aí ele começa a mostrar o contraste das duas naturezas. Ele diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si. O Espírito milita contra a carne, ou seja, a liberdade para a qual Cristo nos chamou não tem nada a ver com a carne, em satisfazer os desejos da carne e dos pensamentos. Ele diz ainda: porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a carne tem uma vontade, e o Espírito tem uma vontade totalmente oposta à vontade da carne. E Paulo está dizendo: não usem da liberdade para dar ocasião à carne. A liberdade cristã não consiste em dar oportunidade à carne. Não tem como conciliar essas duas coisas. Quantos estão entendendo? E conforme eu disse, muitos têm distorcido a graça de Deus, achando que a graça de Deus é permissão, é licença para pecar. E queridos, nós temos que tomar cuidado, porque lá em Judas, no versículo 4, fala a respeito daqueles que transformaram a graça de Deus em libertinagem, ao ponto de renegarem o único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, quando nós damos ocasião à carne, quando nós damos oportunidade à carne e cedemos às pressões da carne, nós estamos transformando a graça de Deus em libertinagem. Então, tanto o legalismo como a libertinagem são perigosos para a vida cristã. O que é então liberdade? Para que então Cristo nos libertou? Para que Cristo nos libertou? Agora em Cristo você é livre para fazer não o que você quer, mas você é livre para fazer o que você precisa fazer. Existe uma diferença. Você é livre não para fazer o que você quer, você é livre para fazer o que você precisa fazer. Você já viu aquela passagem que Paulo diz assim: olha, o mal que eu desejo fazer, ou o mal que eu não desejo fazer, esse eu faço, e o bem que eu desejo fazer, isso eu não faço. Agora em Cristo, você tem a liberdade de fazer não o que você quer, mas de fazer o que você precisa fazer. A vida cristã é muito além de simplesmente dizer: eu não posso isso, eu não posso aquilo outro, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo outro, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. A vida cristã vai muito além disso, meu irmão. Ela consiste em você poder escolher fazer a vontade de Deus em todos os aspectos da sua vida.
Experimentamos a liberdade para fazermos aquilo que Deus quer. Ser cristão não é ter aquelas frases: eu não posso mais fazer aquilo. Você conhece alguém assim? A minha religião não permite. Ou, isso aqui eu posso, isso aqui meu pastor deixa. Meu irmão, eu não deixo nada. Não sou eu que dito as regras na sua vida. Quem dita as regras da sua vida é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de conduta e de fé. Agora, a liberdade da vida cristã consiste em você poder dizer não a certas coisas. Existe diferença entre o eu não posso e o eu posso não fazer. Percebe a diferença? É diferente de você dizer: eu não posso fazer mais aquilo. Mas a liberdade da vida cristã é você dizer: eu posso não fazer mais essas coisas. Eu sou livre para não fazer mais essas coisas. Paulo diz em 1 Coríntios 6:12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Quantos podem dizer amém? Quantos aqui são livres? Aleluia. A terceira orientação que Paulo dá, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí ele diz: permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O grande desafio não é apenas ser livre, mas é você permanecer firme nessa liberdade e não se colocar de novo em jugo de escravidão, seja no legalismo ou seja na licenciosidade. O desafio da vida cristã é você permanecer firme nessa liberdade para a qual Cristo te chamou. E como nós podemos permanecer firmes nessa liberdade? Existe apenas uma maneira: é através da cruz de Cristo. A única maneira de nós permanecermos livres, desfrutando dessa liberdade, é na cruz de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus foi para a cruz porque Pôncio Pilatos o entregou? Jesus foi para a cruz porque Judas Iscariotes o entregou aos principais sacerdotes por 30 moedas de prata? Ou Jesus Cristo foi para a cruz voluntária e espontaneamente? Jesus foi para a cruz de que forma? De maneira espontânea. Quando Jesus fala aos seus discípulos, lá em Mateus no capítulo 16, que era necessário que ele, como filho do homem, fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas dos sacerdotes, morresse na cruz, fosse crucificado, ele não permaneceu com esta incumbência apenas para ele. Em Mateus no capítulo 16, no verso de número 24, ele diz o seguinte: então disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Perceba que Jesus disse: olha, vocês devem tomar a cruz de vocês. Ele não disse isso, porque da mesma forma que ele se entregou voluntariamente, espontaneamente, para morrer na cruz por nós, ele diz: olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, da mesma forma que Jesus se entregou voluntariamente para morrer na cruz, a nossa decisão de tomar a nossa cruz, de negarmos a nós mesmos e de seguir a Jesus Cristo, é uma decisão também voluntária e espontânea. Ele está dizendo: se alguém quiser. Percebe que esse convite é um convite também pessoal, porque ele diz: olha, se alguém quer vir, alguém, é um convite pessoal, é um convite individual.
Só que se nós quisermos permanecer nessa liberdade, nós devemos tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Jesus Cristo. E o que é tomar a cruz e seguir a Jesus? Tomar a cruz, por acaso, é algum problema que nós passamos? Será que tomar a nossa cruz é aceitar algum sofrimento que nós estamos passando? Ou alguns, pensam que a cruz é a sogra. Meu irmão, a cruz não é a sua sogra. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com tribulação. Não tem nada a ver com provação. Jesus não está falando de um problema. A cruz era uma forma de execução no Império Romano. Era muito comum naquele tempo pessoas serem mortas e mortas pelo viés da cruz. Pessoas eram crucificadas como uma forma de execução do Império Romano. Criminosos morriam e eles eram crucificados dessa forma, eram mortos dessa forma. O que isso significa então? O que significa então tomar a cruz? Antes da pessoa chegar no lugar da execução, ela tomava aquela viga central e ela carregava aquele madeiro nas suas costas até ao lugar da sua execução. Vocês se lembram, por exemplo, de Jesus? Ele tomou a sua cruz e um certo homem chamado Simão Cireneu foi constrangido a carregar a cruz de Cristo. A pessoa que era condenada à morte pela crucificação, ela tomava uma viga e ela ia até o lugar da sua execução, até onde ela de fato morreria. Isso significa, queridos, que todos que vissem, todos que olhassem aquela pessoa, elas perceberiam que aquela pessoa estava sentenciada à morte. Quando Jesus diz para nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele, Ele está dizendo assim: você precisa tomar a decisão de me seguir e de mostrar a todos que você está sentenciado à morte. Que você tomou a decisão de me seguir, e tomar a cruz e seguir a Cristo é ter uma firme decisão, uma firme resolução de obedecer a Ele, negando até mesmo a própria vontade. A única forma de nós experimentarmos a verdadeira liberdade e nela permanecermos é tomando a nossa cruz. Queridos, nos dias de hoje, a cruz tem sido tirada do Evangelho. A cruz de Cristo, o lugar de sentença, um lugar onde nós crucificamos a nossa natureza, onde nós abrimos mão dos nossos próprios direitos, um lugar onde nós renunciamos à nossa própria vontade. Esse lugar tem sido tirado do cristianismo nos dias de hoje. A cruz tem sido tirada das pregações, a cruz tem sido tirada do Evangelho. Muitas pessoas têm adaptado a cruz à sua vida, que é o que eu chamo de uma cruz anatômica. É uma cruz adaptada. Eu escolho as partes do Evangelho que eu acho interessante, e o restante que eu não acho assim tão interessante, que vai exigir de mim alguma renúncia, isso eu coloco de lado na minha vida. Mas não existe cruz anatômica, existe apenas a cruz de Cristo. E a cruz para a qual nós fomos chamados a tomar e carregar é a cruz de Cristo. Não é a cruz em que ela é adaptada à minha vida, mas é uma cruz onde eu adapto a minha vida à cruz. Sou eu que me coloco lá. Não sou eu que coloco a cruz na minha vida do jeito que eu quero, da forma como eu quero. Portanto, tomar a cruz fala de você negar a sua velha natureza, a sua velha forma de pensar, e deixar que Cristo vive em você. Em Gálatas capítulo 2, nessa mesma carta tremenda que Paulo escreve, no versículo de número 19, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Versículo de número 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Paulo está dizendo: eu estou crucificado com Cristo. Meu irmão, a forma de você viver e experimentar e permanecer nessa liberdade é permanecendo na cruz de Cristo. É você assumir a sentença. É você assumir: olha, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo hoje na carne, ou seja, nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. A cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Ainda nessa mesma carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo de número 12, Paulo diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, ou seja, tomar o legalismo, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Meu irmão, é melhor você tomar a cruz de Cristo e ser perseguido, do que você tomar sobre a sua vida um legalismo que não vai te levar a lugar nenhum, que não vai te levar a uma vida agradável diante de Deus. E muitas pessoas abraçam o legalismo somente para não serem perseguidas por causa da cruz de Cristo. Versículo 14, ele diz: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de Cristo, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Versículo 15, ele diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que opera transformação em nós não é o legalismo e não é a licenciosidade. O que produz transformação em nós é a cruz de Cristo. O que importa na nossa vida é sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se coloquem de novo em um jugo de escravidão. Nessa noite nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Nós vamos cercar esta mesa. E eu quero concluir esta passagem já emendando com a ceia. Mas Paulo diz: olha, eu estou crucificado com Cristo. Quando Paulo diz eu estou crucificado com Cristo, ele está usando uma linguagem de aliança. Ele está dizendo: olha, eu me identifico com Cristo. Eu estou me colocando na cruz juntamente com Cristo, porque primeiramente Ele fez isso por mim. Porque Ele deu a sua própria vida, Ele se entregou naquela rude cruz por amor a mim e por amor a você. Coloque-se em pé, por gentileza.